E hoje a gente vai falar sobre precificação. A gente vai fazer continha de matemática, por isso que eu peguei o quadro aqui, pra gente falar dos filmes. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer, colocar preço em filme de recorte, tecido, tudo que é vendido por metro, não por unidade. Aí os nossos seguidores, os nossos clientes, ou se você não é nosso seguidor e também não é cliente, você também deve ter dúvida nessa questão. E por isso eu resolvi fazer essa live. Vou explicar de duas formas diferentes, vamos ver se o pessoal entende. Vou começar, vou fazer a apresentação dos filmes de recorte, à medida que a gente vende, e aí a gente vai para um bate-papo, ok? A gente vende aqui na Pentecolor 3 formatos de filme de recorte. 1 metro por 50, 20 por 50, que é o tamanho da portrait, que é a base portrait, e também vende assim, ó, 20 por 25, que são essas folhinhas menores. Esses aqui a gente não vende folhas soltas, são vendidas em formatos de conjuntos. Por exemplo, tem o conjunto essencial, que vem 2 preto, 2 branco, 1 dourado e 1 prata. Esse é o nosso conjunto essencial. Depois tem cores vermelhas, tons vermelhos, tons azuis, tons esverdeados e assim por diante. Então tem todos eles em formato assim de quase folha 4, que você pode colocar direitinho na sua base portrait, também cabe na câmera também, e você já pode usar. Se você tem dúvida de o que comprar de filme de recorte, o que mais sai? É branco e preto, e depois dourado e prata. Então não tem como errar, por isso que a gente fez esse kit essencial aí para vocês. Falei dos formatos que são vendidos. Agora eu vou falar um pouquinho das texturas e dos tipos que vende aqui na Pentecolor. O básico, ele é um filme fosco, bem fininho, tem 9 micras, então quase um toque zero, mas ele não é. Quando você passa a mão, você vai sentir que há o tecido e há o filme de recorte, assim como o silk, ele é quase um toque zero, então você vai sentir. Ele tem mais ou menos quase 50 cores, então eu tenho algumas cores aqui. Esse aqui é um... eu não sei que cor é essa, mas... cereja, né? Cereja. É um laranja puxado pro rosa. Bom, é esse aqui. Tem os laranjas, que eu tenho aqui 2 cores de laranja. Tem neon. Tem o rosa também, mas eu não tenho rosa aqui, ó. Tem 3 cores de rosa. Também tem azul. Também tem essas outras cores aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, tem bordeaux, tem vermelho mais assim, rosado, magenta, que a gente chama. Também tem assim, meio vermelhinho. São 50 cores. Tem as cores básicas e tem as cores assim, coloridas para você montar a sua estampa. Aqui, por exemplo, eu fiz uma live há um tempo atrás. Não faz muito tempo, eu fiz essa camiseta aqui. Eu usei 3 cores. Na verdade, não é 3 cores, né? Eu usei 3 cores, o verde, o amarelo e o rosa, que é dessa linha aqui básica. E usei o Strip Flock, que é esse aqui meio aveludado aqui, ó. Vamos falar dele? Ó, o Strip Flock, ele é um filme de recorte. Ele é um pouco mais grosso, por causa dos pelinhos dele. E você pode aplicar em tecido também. Aqui, ó. Ele não parece que é um strip flock, mas se você tirar um pedacinho, você consegue enxergar que ele parece uma camurça. Ele parece um papel camurça, um tecido camurça. Esse daqui tem um pouquinho mais de 10 cores. Tem branco, preto, vermelho, azul. Aí você pode usar todos eles e misturar com essa tonalidade básica aqui também, tá? Também tem a linha metálica, ó. Tem metálico liso e metálico assim estampadinho, ó. Então você tem várias cores para você também misturar com os metálicos. Tem também a linha glitter,
Eu tenho somente esse daqui agora, mas também tem mais de 10 cores do glitter. É bacana se você quiser dar um brilho especial para uma peça que é mais simples, aí você consegue dar um toque especial com esse daqui. E ele também, o branco, ele aceita sublimação. Eu acho que eu falei de todos. Também tem a linha aqui, não tem aqui, eu não trouxe, mas tem a linha que brilha no escuro. Você precisa carregar ele na luz ou no sol durante 1 hora. E aí ele fica brilhoso num ambiente totalmente escuro. Também tem essa linha. Tem a linha também refletiva, que é essa daqui. O que é refletivo? Sabe quando os trabalhadores trabalham na rodovia ou na rua à noite? E aí quando bate a luz você consegue enxergar que existe uma coisa ali perto de você? Então é exatamente esse filme aqui, que o pessoal coloca em roupas de trabalho, que são umas tarjas assim luminosas que você coloca para você dizer que realmente há uma pessoa ali trabalhando. Também pode ser colocada para roupa de pet, se você tem costume de passear com o seu cachorro à noite e você quer que ele coloque uma roupa que reflita a luz, seria interessante também colocar esse produto que vai refletir bem o seu animal. Mas se você quiser colocar na sua camiseta também para passear à noite, também seria uma ótima alternativa. Também tem a linha perfurada, que eu não tenho aqui, que são linhas mais esportivas, para camisetas de futebol masculinas, que aí ele tem microporos, que você coloca em camiseta de poliéster, aqueles de time famoso, né? Corinthians, Palmeiras, assim, você consegue colocar o número e o nome. E como eles são furadinhos, a camiseta consegue respirar e ele não fica com tanto calor assim. Então você consegue colocar esses números. Esse aí de bolinha, de perfurado, tem branco, preto, azul, vermelho e azul marinho. Acho que são 5 cores. Tá ok? Se você quiser saber mais informações sobre esse produto, tem várias lives que a gente já fez aqui na loja. E você também pode acessar os nossos vendedores e perguntar mais sobre informações sobre esse produto. Se você já é cliente da loja e não conhece esse produto, você também pode pedir para eles uma amostrinha que eles mandam para você testar, tá bom? E lembrando que esse produto aqui, algumas pessoas falam que é legal cortar em tesoura ou na mão, mas eu realmente não recomendo. Esse produto aqui é somente para plotter de recorte, porque se você quiser perfeição e nomes pequenos ou grandes até, você precisa de uma plotter de recorte. Sem essa máquina você não consegue recortar isso aqui de uma forma profissional para vender os seus produtos. Então você precisa de uma plotter, tá? Então vamos começar. A dificuldade das pessoas em precificar tecido e filme de recorte é porque você não tem unidades aqui. Se eu te vendesse para você 100 canetas a R$100, quanto que seria as canetas? R$1, certo? Mas se eu vender 1 metro desse produto a R$100 para você, quanto que seria 10 centímetros? Você já conseguiu fazer essa conta? É difícil porque o tecido e o filme de recorte, eles são vendidos por metro quadrado, assim como o piso da sua casa, tapetes, são todos vendidos por metro quadrado. Então você tem que contar quanto custa um metro quadrado desse produto, não é? E o mais difícil desse produto é que ele não é vendido por metro, ele é vendido por centímetros. E não é um metro fechado, né? Não é 100 centímetros. A gente vende para você 50 centímetros, 20 centímetros, folha A4, aí você se perde todo, não é isso? Então, vamos fazer a precificação desse produto aqui. A primeira coisa que você vai fazer para fazer a precificação desse produto, você vai pegar a sua imagem e colocar ele dentro de um quadrado ou dentro de um retângulo. Por quê? Se você fizer uma bolinha, aquela parte que você não for usar, você vai ter que jogar fora, porque aquele é desperdício. Então você não vai poder usar aquilo.
Então, você vai fazer ele de uma forma quadrada. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Então, a gente começa a fazer desenho, né? Então, hoje eu virei professora e vocês alunos. Então, digamos que você vai fazer um desenho redondo, certo? E aqui tenha 10 centímetros de diâmetro, certo? Se você comprar um filme de recorte desse tamanho assim, você não pode colocar que você vai usar só 10 centímetros. Essa parte aqui e essa parte aqui você não vai usar. Isso aqui é desperdício para você. Então, você tem que colocar ele no custo do seu produto. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 10 aqui e 10 aqui. Só que tem uma questão. Quando você coloca um desenho de 10, você precisa um pouquinho mais para recortar na plotter, porque ele não vai recortar exatamente onde você colocou 10. Digamos que aqui você tenha que ter uma margem de segurança. E essa margem de segurança eu coloco 1 centímetro a mais. Pode ser um pouquinho a mais, 1,5 centímetro até 2 centímetros, mas não menos que isso. Então, aqui, quando você for cortar um círculo de 10, você tem que cortar um quadrado de 11 por 11. Então, esse daqui é o tamanho do seu filme de recorte para uma bola de 10. Até aí, ok? Conseguiram entender? Falem comigo, gente. Eu gosto de matemática, mas se eu estiver falando grego aqui, não adianta. Vocês estão me ouvindo falando nisso? Eu acho que sim, né? Então, ó, vou desenhar ele menorzinho aqui, tá? Então, se eu tenho uma bola de 10 centímetros, eu tenho que cortar um pedaço de filme de 11 por 11 centímetros. Até aí, ok? Ok. Então, certo. Digamos que eu compre meu filme de recorte por... Querem chutar ou querem usar o valor real do produto? Porque eu tenho minha colinha aqui. Ó, o nano, ele custa R$16, o tamanho de 20 por 50, tá? Então, 50 centímetros por 20 custa R$16, certo? Aí você quer saber quanto custa esse quadrado aqui, ó. Então, 11 por 11 centímetros, você não sabe quanto é, certo? Vocês estão enxergando, né? Sim. A minha letra não é tão feia, vai. Tá bom? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma conta invertida. Mas antes a gente precisa multiplicar esse e esse. Quanto que é 50 vezes 20? Ó, é 1000? Eu fiz a conta certa? 50 vezes 20. É 1000, ó, certo? Então, a 1000 igual a R$16. Esse 1000, o que significa? É 1000 centímetros quadrados, tá? 11 por 11 é 121, igual a interrogação que a gente não sabe quanto é. Se eu escrever aqui embaixo, vai enxergar ainda? Tá. Então, agora a gente vai fazer a multiplicação cruzada, que é a regra de 3 que a gente fala. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. Tá? Então, vai fazer 121 vezes 16 igual a 1000, interrogação. Aí, você vai multiplicar isso daqui. Isso daqui eu não sei quanto que é. 121 vezes 16. 1936. 1936, certo? Igual a 1000. Aí você vai pegar esse 1000 aqui que tá aqui e passar para baixo dividindo. Então, 1936 dividido por 1000, certo?
Então, quanto que vai ser essa conta aqui? 3 zeros, vai ser 1,93,6. Vai ser, ó, aproximado 1,94. Entenderam? Então, ó, multiplica centímetro com centímetro e depois você divide cruzado. Multiplica cruzado e depois divide. É uma regrinha de 3, bem simples. A gente aprende isso aqui, acho que na 8ª série. Eu acho que é na 8ª série. Se você tiver uma medida em metro ou em milímetros, você vai ter que converter ele para todo mundo igual. Certo? Então, você tem que deixar todas as medidas iguais para poder converter eles iguais. Agora, a gente conseguiu esse 1,94. Então, eu vou deixar aqui, ó, 1,94. E eu vou apagar toda essa minha bagunça aqui. Quando a gente compra piso para o banheiro ou para a cozinha, o vendedor sempre fala assim, que você tem que comprar mais 5% para margem de segurança, não é? E aqui no filme de recorte, você também tem que calcular a sua margem de segurança, que é a margem de erro. Por que que você tem que calcular a margem de erro? Porque vai ter pedacinho que você não vai conseguir usar. Então, esse valor de 1,94 tem que tomar o valor de cada centímetro. Não, é o valor de 11 por 11. O valor de 11 por 11. Por quê? Porque o valor, ó, vou escrever aqui, tá? 1,94. Vou apagar esse aqui. Cadê meu negócio? Foi igual a Thaís aqui. Ó, por quê? Porque o tamanho de 50 por 20, quanto que é? 16. 16 reais. E o tamanho de 11 por 11 vai ser 1,94. Esse aqui devia estar bem menor. Tá tudo desproporcional aqui, certo? Voltando na margem de segurança do desperdício. Por que que eu tô falando do desperdício? Digamos que eu paguei 16 reais nesse daqui e eu cortei, ó, 11 por 11. Aqui eu acho que eu... Ó. Aqui tem 20, ó. Então, ó, 11 por 11. E aqui, nessa área aqui, tem 20, né? E aqui tem 50. Eu vou conseguir colocar mais uma bola aqui de 11 por 11? Eu não vou conseguir. E se eu comprei esse filme de recorte verde-limão para fazer um trabalho específico do meu cliente e não conseguir colocar uma bola aqui, eu vou perder dinheiro, não é? Vou ficar lá encalhado, talvez eu use hoje, amanhã, o ano que vem, não sei. Mas vai ficar encalhado como estoque. Então, eu tenho que cobrar isso daqui do cliente. Ou uma outra coisa que você pode fazer. Você pode falar para o seu cliente que para ter um preço melhor desse produto, você pode diminuir um pouquinho a sua arte. Em vez de 9, em vez de 10, você vai falar assim, olha, se você fizer com 9 centímetros, você vai ter um custo, digamos, se você fizer no tamanho de 11 por 11, o seu custo vai ser quase R$2. Mas se você falar para o cliente, ó, se você fizer com 9, eu consigo fazer por R$1,50 e o custo dele vai cair. Então aí ele pode aceitar ou pode ser que ele não aceite. A maioria dos clientes aceita, porque você está diminuindo o valor do seu produto e você não vai ficar com estoque. Então essa parte aqui que vai sobrar, que é 9 centímetros, eu vou ter que guardar ou eu não vou conseguir repetir várias vezes aqui nesse tamanho aqui. Por isso que a gente coloca a margem de desperdício. Eu coloco 10%. No azulejo, eu sei que é 5%. Mas aqui no filme de recorte eu tenho que colocar mais,
Porque dependendo do tamanho que sobrar aqui, eu vou ter que jogar fora isso daqui, eu não vou conseguir fazer nada. Por isso que trabalhar com as cores básicas, por exemplo, branco, preto, dourado, prata, são cores que sempre saem, é bem mais vantajoso para você do que você trabalhar, por exemplo, com uma cor bem esporádica, verde-limão, sabe? Que é só um cliente que tá pedindo. E às vezes, assim, comprar o nosso kit de cores neon, que vai esse, o laranja e azul e o rosa, seja mais vantajoso para você. Então sempre tem que colocar o valor que você está deixando na sua casa. Se você for comprar uma cor específica para aquele cliente e você ainda não tem muita demanda, porque aquilo vai ficar, você vai perder e você não vai conseguir vender para outra pessoa, tá? Então sempre trabalha com cores básicas se você estiver trabalhando começando agora nesse ramo de filme de recorte. Então coloca 10% de margem de segurança no valor. Então o valor de uma bolinha de 10 centímetros é R$1,94, lembra? R$1,94. E eu vou colocar, R$1,94 e eu vou colocar mais 10%, que é a margem de segurança que eu tenho aí, porque eu não sei se eu vou usar, se eu não vou usar, então eu acabo colocando isso, vezes 10%. R$1,94 mais 10%. Ficar R$2,14, R$2,15. Vai ficar, R$2,15. Entenderam? Agora tem uma outra forma de explicar. Vocês querem ver essa outra forma? É um pouquinho mais, digamos, mais arcaica, mas ele é mais didático. O pessoal às vezes entende melhor. É através do desenho mesmo. Se eu tenho um filme de recorte, de 20 por 50, e eu quiser um desenho de 10 por 10, quanto que vai caber? Então, em 50 centímetros, eu vou conseguir colocar 5 linhas, né? Gente, aqui. Vou conseguir colocar 5 pedaços de 10. Não é isso? 10, 10, 10 vai dar 50. E aqui, se eu fizer dividir, 2, vai dar 10 aqui e 10 aqui. Aí, quantos pedaços eu vou ter? Eu vou ter 10 pedaços. E aí, quanto que é esse pedaço? Se eu paguei R$16, isso aqui tudo, e eu conseguir dividir em 10, cada um vai ser R$1,60. Esse aqui é um jeito mais fácil de pensar. Se você não gosta muito de matemática, é um jeito fácil de fazer, falar, tá bom, é assim, pronto, acabou. Mas aí depois fica difícil para você ficar calculando os retalhos, né? Mas se você colocar mais 10%, lembra que os seus retalhos já estão pagos, né? Isso é importante. Aí o que você lucrar é lucro. Bom, a gente fez a gente vai compartilhar com vocês no blog uma tabelinha Excel. Acho que a Carol pegou Carol? Uma tabelinha Excel sobre esse negócio de precificação. Lá na tabelinha Excel tem produtos calculados em metro quadrado, como esses filmes de recorte, os tecidos, zíper, produtos comprados por metro, igual o zíper, produtos comprados por unidade, como unidade é o que? Aquele negocinho de zíper, como é que sabe? O cursor, alfinete, essas coisas. E tem produtos que você compra por litro também. Então, essa tabelinha está dividida dessa forma. E você coloca, digamos, 50 por 20, vai te dar a quantidade de centímetros quadrados, você pagou R$16. Então, se você está usando 10 por 10,
Aí ele vai te dar o valor bem bonitinho lá, já pronto lá para você calcular. E no final ele te dá o valor total do produto que você gastou. Mas desse valor total, lembra que você tem que colocar 10% para você não ter prejuízo aí nos retalhos que vai sobrar. Tá ok? Então a gente vai compartilhar essa planilha com vocês para vocês conseguirem fazer a precificação correta dos produtos. Mas nessa tabela não está escrito que você tem que colocar 10% de margem de erro ou de desperdício. Mas é muito bom você lembrar dessa parte. Então a gente vai fazer um blog bem bonitinho para vocês. Mas se você tiver com pressa em adquirir essa tabelinha que a gente fez, pode entrar em contato aqui com a Carol ou com os vendedores que a gente disponibiliza para vocês. Você pode falar Vamos. blog? A gente tem um blog, não sei se vocês conhecem, chama blog.paintcolor.com.br. Ok? Tem o blog, tem o site, que é a loja agora. Também tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube. No YouTube eu já tinha feito algumas aulas de precificação e é exatamente isso que eu explico para vocês. E o nosso curso de precificação, que a gente tem o curso de precificação que fala disso aqui, é exatamente o que eu estou passando para vocês. E aqui no Instagram e no YouTube a gente passa gratuitamente para vocês. Mas se vocês quiserem saber desse curso de precificação, passo a passo, entra lá na bio do Instagram, tem o link lá para você comprar direto o curso de precificação. Tá ok? A gente tem pergunta? Perguntaram qual tipo de corte devo usar em camisetas 100% algodão sem prensa. Qualquer um você pode usar. Você pode usar qualquer um da linha Nano Filmes. Vinil Transfer ou Power Film eu não recomendo porque a cola ele não é uma cola tão boa quanto esses aqui para ferro de passar. Se você tiver prensa plana, vocês podem usar ele. Mas para ferro de passar, eu recomendo o Nano Transfer, que é esses aqui que eu mostrei hoje para vocês. Tá? Valores dos kits? Valores dos kits, assim, é por cor e você consegue mais informações no site. Por cor e por quantidade, porque, por exemplo, se tem os tons vermelhos, digamos que eu tenha 10 filmes de tons vermelhos, ele é diferente o valor do kit básico, que é só 6 cores. Então, vai depender da quantidade de cores que tiver lá. As grandes marcas como Nike, Puma, Adidas, aquele... eu acho que é do meu tênis também. A maioria assim, de esportivo, sabe? Eles trabalham com filme de recorte. Pode ser que não seja exatamente dessa marca, mas todos eles trabalham com filme de recorte. Esse aqui que reflete, você também já deve ter visto. Tem muitas camisetas que usam esse aqui refletivo. Também a Lacoste usa. As pessoas que fabricam boné usam bastante. E agora, essa linha de filme de recorte foi um pouquinho para a parte quem trabalha com sintético, né? E o pessoal está começando a usar na parte de sintético. Mas essa linha aqui, ela é muito velha e todas as fábricas de camisetas esportivas já usavam há muito tempo atrás. Sim, tá bom? Se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Algumas coisas a gente vai editar e vai postar lá no YouTube. E a planilha? A planilha, a Carol vai fazer um blog bem bonitinho para vocês, colocando o link desse vídeo para vocês entenderem o que eu tô falando, para vocês conseguirem baixar e usar aí na casa de vocês ou na empresa de vocês. Mas se vocês estiverem com muita pressa, a gente compartilha ou aqui com os vendedores ou chamar a Carol no direct, tá bom? Esse Nano Transfer pode ser usado na prensa? O Nano Transfer ele pode ser usado de várias formas. Você pode ser colocado na prensa, na Easy Press, no ferro de passar. Você pode usar das 3 formas. No ferro ele é o mais demorado, porque ele não tem temperatura correta nem pressão. Na Easy Press é o intermediário e na prensa é o mais rápido, porque ele é bem preciso. Tá? Para fazer isso daqui você precisa de tempo, temperatura e pressão, assim como a sublimação também. Tempo, temperatura e pressão. Esses filmes aqui também vocês podem usar com camisetas que já foram sublimadas para dar só um detalhe.
e fica super, super bacana. Já ouviram falar naquele tecido flamé? O tecido flamé é aquele que é meio transparente branco e tem umas linhas mais grossas assim no meio. Ele aceita sublimação porque ele é poliéster e você pode dar um toque especial com os filmes de recorte. Fica bem legal. Vamos terminar por hoje? Hoje é sexta-feira, a gente quer ir embora para casa mais cedo, né? A gente... pode falar. Qual a temperatura na prensa? O nanotransfer, a maioria deles, eu falei a maioria, não é todos, tá? A maioria deles é 158 segundos. Tem algumas exceções, como o glitter, mas a maioria deles é 158 segundos. É bem rápido, né? 8. Muito rápido. Se você for pensar que uma sublimação é 30 segundos, é muito rápido. Certo? Então, tá. Até semana que vem, quarta-feira.